Olá! Eu sei que muitos de vocês já sabem que a gente está em 2026 e é um ano 1 para numerologia. Mas eu tenho um entendimento um pouquinho além só da numerologia. Na verdade, nós temos fases distintas dentro de um ciclo de 9 anos. Aonde ano passado nós encerramos um ciclo com um ano 9, que a numerologia vem dizer que é 9 pela soma dos números daquele ano. Mas isso vai muito mais além. Na verdade, é um ciclo frequencial que tem 9 fases, cada fase distinta ali, aonde a frequência que está reverberando naquele campo tem uma função específica. Então, 2026 é um ano que a frequência que rege é a frequência, vamos dizer, 1. Não é que seja o número em si, mas é o primeiro campo que a gente precisa atravessar dentro desse novo ciclo. Bom, e para isso, a gente precisa tomar uns certos cuidados em cada ano. Cuidados com o nosso nível de pensamento, com a frequência que nós estamos também operando, para que a gente tenha um fluxo bom dentro daquela faixa frequencial. Como nós estamos num ano 1, que é um ano de iniciar as coisas, que é a primeira fase do nosso ciclo de 9 anos, alguns cuidados são muito necessários. Eu recebi orientações específicas sobre todos esses cuidados, vou repassar para vocês com todo o cuidado possível, porque vocês vão ver que é inclusive sobre um comportamento que eu tenho que é errado, né? Então eu vou passar para vocês algumas dicas, novas diretrizes, vamos dizer assim, que talvez vocês já tenham ouvido falar, mas justificando até um pouquinho mais com propriedade cada uma delas, para que vocês realmente compreendam e não façam. E não deixem de fazer simplesmente porque é algo místico. Não, é porque é importante que a gente entre realmente na frequência do ano para que as coisas deem certo. Como é um ano da gente iniciar, da gente começar o novo ciclo, muitos projetos serão iniciados, muitos relacionamentos, muitas coisas novas acontecerão em 2026. Não só em nível pessoal, mas em nível global. Tá? Vai ser um ano de começo de um monte de coisa. Então é preciso, eu recebi o meu puxão de orelha com orientações específicas sobre o que a gente não pode fazer durante esse ano, principalmente, para não atrapalhar o nosso fluxo, para que a gente opere na mesma frequência do ano e assim prospere. Prospere, evolua, que tudo dê certo, que as coisas caminhem, tá? Primeira coisa, isso eu estou falando para vocês porque eu fazia muito errado. Porque eu sempre tive dentro de mim que nós somos mais fortes que o externo. Porém, tem uma coisa também que é importante lembrar. Nós estamos nesse período de transição potencializados por uma série de fatores que eu já venho falando com vocês. Então, as pessoas ao nosso redor, o ambiente, a energia das pessoas e do ambiente estão potencializadas. Então, o que antes era mais fácil para nós dominarmos o nosso campo, hoje se torna mais difícil, por isso a gente precisa se resguardar. A primeira coisa importante, não contem os seus projetos para ninguém, não contem. Não contem os projetos e os objetivos. Aquilo que vier na sua mente para fazer tem que ser por você. Não divida com ninguém, não compartilhe. Antigamente, eu compartilhava, não deve ser compartilhado. Eu recebi essas orientações, elas foram bem explícitas na minha projeção, tá? Foi um puxão de orelha mesmo. Não conte, o projeto é seu. Coloque adiante, use todos os recursos que você tem. Eu sei que muitas vezes a gente compartilha, a gente divide, na esperança que as pessoas também ajudem a gente a colocar o projeto avante. Mas não é assim que está funcionando. Muitas pessoas não estão conseguindo acessar o campo porque continuam operando no velho sistema, se sentem frustradas e quando você diz que você vai fazer de uma determinada forma, essas pessoas acabam colocando areia no seu plano.
Então você escuta várias pessoas, a energia se dissipa e você não consegue colocar em prática aquilo que veio para você. Todos nós vamos receber intuições de ideias boas, de ideias de prosperar, de ideias para viver melhor, para ter mais paz, mais sossego. Aquilo que é o seu objetivo, as ideias vão surgir. Então, cada um vai ter a sua oportunidade. E é preciso que nós saibamos aproveitar a nossa, em sigilo. Começar a colocar, e depois que você colocar em prática, você não vai precisar nem falar. Por quê? Porque as pessoas vão ver os resultados. Então, é imprescindível que todo projeto você só fale quando já começou a colocar em prática, tá? Eu já no comecinho do ano aqui, eu já levei uma lapada de um projeto que eu tinha dito que eu ia fazer e deu tudo errado. Então, é preciso primeiro você botar tudo certinho, até que você precise da cooperação de outras pessoas, que dependendo do projeto você não consegue fazer sozinho. Mas só chame outras pessoas para o teu projeto quando ele já estiver organizado e dado o primeiro passo inicial. Esse é um ano da gente fazer, nunca esqueça disso. Então somos nós que temos que fazer, tirar do papel, tirar da cabeça e fazer. Segunda coisa importante, não conte para ninguém as suas conquistas. Não conte. Eu sei que muitas vezes a gente conta porque a gente está feliz e aquela pessoa que a gente está contando, nós temos total confiança nela. A gente sabe que ela não vai vibrar contra, que ela fica feliz com a nossa alegria também. Só que quando a gente está contando a conquista, o que a gente conquistou, a gente também está dissipando energia, jogando essa energia no campo. E muitas vezes a gente também não sabe o que se passa lá no íntimo daquela pessoa. Não por maldade, mas às vezes uma frustração, um medo, até o medo de você crescer pode afetar aquela pessoa. Por exemplo, pais que são muito amorosos, que gostam de manter os filhos perto. Se você conta que você tem uma conquista, que você conquistou algo muito grandioso, às vezes até os seus próprios pais atrapalham. Por quê? Porque eles têm medo de perder você. Um exemplo básico, não é todo pai que tem medo, tá? Estou falando que pode acontecer. Às vezes a pessoa que é mais querido para você, que ele não está fazendo por mal. Ele simplesmente tem aquele medo. Poxa, se meu filho crescer muito, ele vai viajar o mundo inteiro, ele vai me abandonar, ele vai... Pronto. Já está colocando uma energia contrária ao teu crescimento. Então, não conte a sua conquista. As pessoas vão ver. Aquilo que você conquistou, elas vão começar a ver e vão participar com você. Aquelas que realmente estiverem próximas, aquelas que estiverem vibrando, elas vão participar da sua conquista. Então, não fale. Não precisa falar nem depois de conquistado, nem antes de conquistar. Ah, eu quero comprar um carro assim, assim. É para você. Não precisa contar para ninguém, nem para o seu melhor amigo, nem para o seu irmão, nem para o seu pai, para ninguém. É seu, a conquista é sua. E depois as pessoas vão ver e vão usufruir contigo ou não ali da conquista, ok? Tudo isso eu estou aprendendo também, porque eu volto a falar, eu sempre acreditei que quando a gente vibra bem, que a gente vibra alto, que essas energias intrusivas elas não conseguem alcançar o campo, mas alcançam sim agora, porque está tudo potencializado. E aí a gente não tem força, energia suficiente para vencer o campo, a energia contrária que está vindo contra a gente, né? A energia contrária. Então é importante a gente saber cuidar disso direitinho. Outra coisa importante é que a gente precisa ter noção agora, cada vez mais. Não fale mal dos outros, não por questão moral, porque é errado, porque você está julgando, não julgue para não ser julgado, aquelas questões todas morais lá atrás. Nós não precisamos mais da moral, nós precisamos entender o que isso implica energeticamente. Quando você fala mal do outro, acontece duas coisas sérias. Primeiro, você entra no campo do outro. Você está entrando, quando você está criticando um comportamento errado, que para você é errado,
quando você está criticando o que o outro está fazendo, você está entrando naquele campo. Automaticamente, se você não gosta daquilo, você já está colocando aquilo dentro da sua mente. Você, desculpa, está puxando para você justamente aquele comportamento que você julga no outro. Por mais que você diga, não, mas eu não faço, eu condeno, eu abomino, mas ele está fazendo parte do seu campo frequencial. Você puxou aquela frequência para dentro do seu campo. Então, isso vai fazer com que, uma hora que você esteja um pouco mais fraco, se aquela frequência estiver potencializada, por exemplo, algo errado, algo que você abomina que as pessoas façam, mas que fulano fez, você ficou criticando e muitas outras pessoas fazem, tá? Nesse período que a gente está, tudo está sendo potencializado. Se por um momento você der uma fraquejada frequencial, o campo que está dentro do seu, que vai falar mais alto, é o campo mais forte. E aí corre o risco de você acabar mordendo a língua, fazendo exatamente o mesmo que aquela pessoa fez e você condenou. Isso vai acontecer com muita gente. A gente vai ver um monte de gente mordendo a língua, principalmente nesse ano, tá? Que é um ano que as pessoas vão estar se movimentando para fazer as coisas, todo mundo, quem entrar no fluxo, vai fazer, e quem não está fazendo vai criticar quem está fazendo. Vai colocar defeito, vai criticar aquelas críticas construtivas que de construtivo não tem nada, vai observar as falhas do outro e vai estar puxando para o seu campo tudo aquilo que está condenando no outro. Então, é um ano da gente olhar para a gente, para o que a gente está fazendo, não comentar os nossos objetivos e conquistas, não ficar reparando o que o outro está fazendo, falando principalmente, tá? Falando mal dos outros. Você pode observar o que o outro fez de errado para você não fazer o mesmo. Porque como é um ano da gente iniciar as coisas, a gente pode observar exemplos e, poxa, fulano fez isso e se deu mal, não vou fazer. Mas não é para você ficar reverberando palavras no seu campo, falando mal daquilo para as outras pessoas. E às vezes a gente fala mesmo e ainda coloca a energia bem pesada da maledicência, que é quando a gente quer destruir o outro através daquilo que a gente está falando. Aí pior ainda. Você está colocando essa energia dentro do seu campo, que na hora que você estiver fraca, essa energia vai se voltar contra você. É o feitiço voltando contra o feiticeiro. Então, toda a energia daquela maledicência vai voltar contra você. E aí, daqui a pouco, está todo mundo falando mal de você da mesma forma como você falou mal do outro, até pior, porque vai estar potencializado. Então, fica ligado nisso daí. Outra coisa importante também, não ser contador de problemas, não sair por aí espalhando os seus problemas. O problema é seu, literalmente. Você está com um problema, ou você procura ajuda terapêutica, que você vai pagar um profissional que vai te ouvir, que vai tentar resolver ali, tentar o que você mesmo acha que ninguém resolve para ninguém, mas que ele vai tentar te ajudar ou vai te ajudar a você encontrar a solução para o seu problema, ou não divida seu problema com ninguém. As pessoas, volto a falar, estão potencializadas. Elas não vão conseguir te ajudar na maioria das vezes. Só vão atrapalhar. Porque, como elas estão potencializadas também, elas vão trazer para o campo, às vezes, a solução muito forte, porque está potencializado, que ela encontrou para elas, que não quer dizer que vai ser a mesma solução sua. Pode até ser, tá? Pode até ser, mas tem muito mais chance, infinitamente mais chance, da solução dela não resolver o seu problema, apenas te atrapalhar. Então, não fique aí contando problema para ninguém, até porque os problemas, quanto mais a gente fala, mais eles reverberam. Mais aquela coisa que está te incomodando, que você não consegue resolver, ela está ali no campo. Então é preciso que você tome consciência do problema, mas que também procure uma solução por conta própria.
sem ficar espalhando mais aquele problema ao redor de você. Porque muitas vezes também você não sabe quem é que está vibrando por você estar num problema. Quando você conta, às vezes aquela pessoa ali ela é confiável. Você sabe que ela não vai vibrar mal sabendo que você está passando por um problema. Mas às vezes ela tem uma falha também no campo dela que faz com que ela conte aquilo para outra pessoa. E aquela conta para outra, que conta para outra, até chegar numa que não gosta de você. E aí você está dando brecha para aquela pessoa jogar dentro do seu campo, porque o campo é formado por correntes eletromagnéticas. Uma vai se unindo à outra pelo nosso pensamento. Então, olha quantas pessoas eu estou atingindo agora nesse momento com esse vídeo, né? Então, o que eu falar aqui nesse vídeo, eu estou unindo essa corrente, que vai chegar a um monte de pessoas. Se chegar numa pessoa que não goste de mim, ela já está dentro do campo. Ela pode chegar até e tentar interferir. É lógico que eu vou fazer todo o trabalho para que essas interferências não me atinjam, como você também tem que fazer, que é a gente se manter sempre equilibrado, evitando conteúdos ruins, para que a gente não dê brecha frequencial. Mas uma hora a gente pode estar mais fraco e acontecer. Então não conte, não conte teus problemas para ninguém, não fique espalhando os seus problemas, porque você não vai receber ajuda e muitas vezes você vai receber só energia para atrapalhar ou fazer com que você não encontre a solução. Porque essa energia no campo, ela acaba atrapalhando. Muitas vezes você vai conseguir a solução daquilo até dormindo. Muitas soluções estão sendo enviadas através dos nossos amigos invisíveis pelos nossos sonhos. Mas se tiver interferência no campo, e se você ouvir, se você pegou teu problema, dividiu com outra pessoa, e aí aquela pessoa já colocou ali a energia dela, da solução dela. Se o teu amigo invisível mandar a solução do problema através do teu sonho, o teu sonho quando você rememora, aquilo já está contaminado com a informação que você recebeu aqui de fora. Então, muitas vezes, pode ser soluções antagônicas e você vai entrar em conflito. Então, a solução que viria de mão beijada para você é perdida, ok? Então, não fique aí contando problemas. Outra questão importante que também foi isso tudo, gente, foi dito para mim assim, ó, olho no olho, para ver se eu aprendo, porque eu também sou muito boca de latão, eu falo demais, então eu tenho que aprender. Esse é um ano 1, se eu quiser também entrar no fluxo, eu preciso aprender tudo isso. E eu estou aprendendo, viu? E dividindo com vocês aquilo que eu posso compartilhar. Outra coisa é justamente a gente, desculpa, não contar os segredos dos outros. Se alguém confiar um segredo com você, morre ali, mas morre mesmo. Não conte para ninguém, nem que seja uma pessoa extremamente confiável. Não compartilhe isso. Por quê? Porque você está entrando no campo da traição. Aliás, entrando no campo não, a frequência da traição está entrando no seu campo. Quando um amigo confia em você, ele está se colocando vulnerável e está confiando ali para contar um segredo para você. Então você está, de certa forma, fortalecendo o seu campo de confiança, a sua frequência da confiança. Então você vai atrair cada vez mais confiança, confiança dos seus clientes, confiança dos seus parceiros, confiança de tudo, né? Se você trai essa confiança, você colocou dentro do seu campo a frequência da traição. Logo, você vai atrair também o quê? Pessoas, situações que vão te trair. Então, nada disso é coisa mística, não. É frequência. A gente precisa entender. Alguém contou um segredo para você, ó, morre aqui, não conte para ninguém mesmo, nem para a mãe, nem para filho, nem para pai, nem para irmão, para ninguém. O segredo foi confiado a você. Preserve o seu campo de confiança. E isso fala mais de você do que do outro. Não é porque você vai falar que você vai prejudicar o outro contando o segredo, não. Você está mais se prejudicando
do que prejudicando a pessoa que confiou em você. Tá? Por quê? Porque ele estava trabalhando com o campo, de certa forma, da vulnerabilidade, porque ele se colocou numa situação vulnerável, se ele vai ter que corrigir, mas ele estava trazendo para o campo dele confiança, ele encontrou uma pessoa que ele confiou para poder contar aquilo. Então, ele está fortalecendo o campo da confiança. Então, se você mantém o segredo, ok, você também está mantendo. Mas se você conta para alguém, você está traindo. E aí você está trazendo para o seu campo a frequência da traição. Muito importante. Outra coisa importantíssima também, não conte o que você ganha para ninguém. O quanto você ganha. Não conte. Olha, eu nunca tive preocupação com essas coisas. De quanto eu ganho, eu falava mesmo, o que eu tenho, o que eu deixo de ter. Porque eu volto a falar, eu acreditava na minha proteção, da minha vibração, e a minha vida sempre foi próspera. Então, eu nunca tive medo disso. Só que agora, de uns tempos para cá, eu comecei a observar que de vez em quando o meu campo trava, dá uma travada. Eu preciso receber puxões de orelha como esse do lado de lá para lembrar que as pessoas estão potencializadas. A gente não está lidando mais com o mesmo tipo de energia que a gente lidava lá atrás. Hoje está tudo potencializado. Não só frequencialmente, como também o nível de comunicação ampliou muito, muito mesmo. Se você pegar 10 anos atrás, o que a gente tinha de comunicação é bem diferente de hoje em dia. Hoje nós temos muito mais veículos de comunicação, muito mais formas de comunicação. Só o Elon Musk colocou, sei lá, 10 mil satélites no espaço, que são o quê? São fontes de propagação aí de ondas eletromagnéticas também. Isso não tinha há um tempo atrás. Então, tudo isso, quando a gente fala de frequência, de energia, interfere. É importante a gente saber. Então, a gente precisa também ter esse cuidado. Quando você fala o quanto você ganha, algumas pessoas podem trabalhar com a energia da inveja? Podem. Quando elas se sentem, às vezes, incapazes de ganhar o mesmo. Então, você também, quando você fala que você está ganhando muito, que você está bem, que você está prosperando, muitas vezes, dentro daquela pessoa que está ouvindo, você não sabe como está o campo dela. E ela vai jogar também, você está abrindo uma brecha para que ela também jogue energia contrária ao teu fluxo. Então, não é só também uma questão da inveja, que a inveja ainda é pior, né? Que você, às vezes, falando do mesmo jeito que a palavra se propaga, pode chegar até uma pessoa que não gosta de você e sinta a inveja real, que é quando ela quer o que você tem. Ela quer ocupar o seu espaço, ela quer aquilo que você conquistou. E aí é bem pior. Se essa pessoa estiver potencializada, ela vai invadir o teu campo. Ela vai conseguir invadir o teu campo e muitas vezes, se você estiver fragilizado, vai conseguir bloquear o teu fluxo, pelo menos momentaneamente. Se você tiver consciência disso e perceber que o teu campo está fechado, opa, peraí, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que procurar os recursos, as ferramentas necessárias para você se blindar novamente, para que essas energias não te contaminem, né? Então, não é para você falar que você ganha, quanto você ganha. Nem que seja muito, nem que seja pouco. Porque quando você também reclama que você ganha pouco, eu não posso fazer isso porque eu ganho pouco, eu não posso... Você está entrando no fluxo da escassez. Não interessa, eu não posso agora. Ponto. Não justifica, tá? Não, eu não posso, agora eu não tô querendo. Ponto. É até melhor você falar, senão eu tenho outros planos, eu tenho outras coisas. É melhor. Mesmo que soe um pouquinho arrogante, mas você não está entrando no fluxo da escassez, daquilo que você não tem condição de fazer, entende? Porque muitas vezes você falando isso, de novo, vai reverberando no campo, as pessoas que estão próximas, elas podem se apiedarem, que também não é uma frequência boa. Quando você também fala que você ganha muito, as pessoas, você pode começar a atrair pessoas que se sentem vitimizadas para junto de você,
para tentar receber a tua energia. Às vezes não é nem só o dinheiro não, tá? Essas pessoas, quando percebem que você ganha bem, que você declara que você ganha bem, essas pessoas se aproximam não para te sugar, ficar te mordendo em grana, não. É te sugar energeticamente, porque elas querem o teu fluxo. E aí também, se você não tiver condição de manter o fluxo para todas essas pessoas que estão ao seu redor penduradas em você, você afunda também. E quando você diz que ganha pouco, acontece a mesma coisa, só que o inverso, né? A mesma coisa não, acontece o inverso. As pessoas às vezes se apiedam de você, ficam com pena de você. E quanto mais pena elas ficam, poxa, fulano trabalha tanto, mas não consegue prosperar. Elas estão reforçando a sua escassez. Muitas vezes com a melhor das boas intenções. Não é por mal, mas é porque elas estão querendo ajudar, elas ficam com pena, penalizadas, elas não ficam compadecidas, elas ficam penalizadas. Há uma diferença da compaixão e da pena, tá? Na compaixão, a pessoa generosamente, ela até oferece ajuda. Se você falar que você está ganhando pouco, né, que você está com dificuldade, aquela pessoa que age com compaixão, ela vai tentar até te ajudar. Não, olha aqui, ó, tem isso aqui, sabe, eu vou apertar um pouquinho aqui, mas eu posso te ajudar aqui nesse momento. Isso é compaixão e generosidade. Agora, você só ficar com pena, nossa, coitado, fulano também trabalha tanto quanto eu, mas eu também tenho as minhas contas para pagar, a minha dificuldade, mas eu fico com pena dele, tomara que ele consiga. Pronto. Você já está colocando a energia da escassez no fulano. E você está colocando por quê? Porque o fulano contou para você que ganha pouco. Tá? Então são essas dicas preciosíssimas nesse ano 1. Vamos observar cada uma delas e vamos evitar cometê-las. Não vamos fazer mesmo essas coisas para que a gente possa colocar em prática as nossas conquistas, os nossos planos, os nossos objetivos. Compartilhe informações também que sejam necessárias, que você sinta, observe também que informação você está compartilhando, porque cada vez mais a informação é um tesouro, o bem mais precioso que nós vamos ter daqui para frente, é a informação. Por isso eu falo tanto com vocês de quê? De projeção astral, porque é necessário a gente ir lá e pegar na fonte. Olha quanta informação eu trouxe por mim, uma informação sem ter contaminação do externo. Então, informação é algo precioso. Isso é uma informação que está vindo diretamente para mim, que eu estou compartilhando com vocês, porque eu posso compartilhar. Algumas virão que eu não vou poder compartilhar, porque pode prejudicar o meu campo. Então, a gente também precisa ter discernimento nesse ano do que pode ser dito e do que não deve ser dito, tá? Então, deixei essas regrinhas de ouro e eu ainda nem falei, eu acabei de lembrar também de relacionamentos. Não contem sobre os relacionamentos, como isso foi buzinado agora que eu lembrei também. Como é o primeiro ano de um ciclo, pode acontecer das pessoas começarem muitas pessoas começarem relacionamentos. Pessoas que estavam sozinhas, é um ano propício a isso. Não conte, não divulgue, não fica botando fotinha lá no Instagram, tá? Guarda para você, deixa o relacionamento amadurecer um pouco mais, pega esse tempo que você ia ficar postando para conhecer melhor a pessoa que chegou no teu campo. Observe, gaste mais tempo observando o outro ou partilhando momentos bons com aquela pessoa, tendo mais tempo para curtir, para conhecer, para trocar ideia com aquela pessoa. Não fale também, porque do mesmo jeitinho que eu fui explicando como acontece com os nossos relacionamentos. As pessoas colocam a opinião delas, às vezes, se fosse comigo eu não ia fazer assim, eu não ia deixar fazer desse jeito. Pronto. Você já foi contaminado com a solução de um problema de outra pessoa, para um relacionamento que de repente você resolveria aquele problema de uma forma muito mais madura, mais consciente, né? com muito mais inteligência emocional do que aquela outra pessoa.
Então não divida, não fale nem bem da pessoa que você, do teu relacionamento, a pessoa que você conheceu, a pessoa que está com você, nem fale mal. Evite falar sobre o seu companheiro ou sua companheira. Não fale nada. Demonstre quando as pessoas estiverem próximas de você, um casal feliz, ele irradia felicidade duplamente. Ele potencializa a energia do amor, a energia da felicidade, da alegria, da cumplicidade. Quando um casal é feliz de verdade, ele espalha isso para os outros casais que estão ao redor, sem você precisar ficar falando, sem precisar ficar demonstrando tanto afeto, sabe? Aquelas coisas que muitas vezes soam até como uma forçação de barra. Não precisa ficar postando foto e colocando no Instagram, não, tá? E nem ficar forçando barra. A energia flui naturalmente. As pessoas vão dizer: nossa, como é gostoso ficar perto deles. Vão convidar vocês para saírem, porque vocês, juntos, vocês trabalham numa energia boa. Bom, eu acho que agora eu fechei, falei tudo que eu tinha para falar para vocês agora para esse 2026. Prestem atenção, é um ano que muita gente vai iniciar projetos assim maravilhosos, que vão prosperar muito, mas todo cuidado aí quando você iniciar, viu? Boquinha de siri, eu também estou aprendendo que eu sou maior boca de latão, então, ó, boca de siri, vamos prestar atenção mais nesses recados aí todos. E feliz 2026 para todos nós, né? E fiquemos com a luz.